omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 15 de janeiro, a Igreja celebra a memória de Santo Amaro. Santo Amaro nasceu em Roma no ano de 512. Ele era filho de um senador romano e de uma rica fidalga. Aos 12 anos, ele tem um sonho em que é revelado a ele que ele deveria entregar-se totalmente a Jesus Cristo na vida religiosa. Nessa época, São Bento já era bastante conhecido naquela região e também um mosteiro, e era comum que muitos nobres dessem os seus filhos para serem educados no mosteiro. E assim aconteceu com o pai de Santo Amaro, que o entregou para os cuidados de São Bento junto com o seu primo Plácido. Santo Amaro ficou conhecido no seu mosteiro pela grande fidelidade em cumprir a regra dos beneditinos, ora et labora, rezar e trabalhar. Era um homem de oração, um homem de silêncio e também um homem de muito trabalho. Ele gozava da confiança e da amizade do abade São Bento. São Gregório Magno, ao fazer uma biografia de São Bento, muitas vezes cita Santo Amaro em importantes momentos da vida de São Bento, em momentos também que Deus se manifestou. São Gregório nos conta que São Bento deu uma foice para um monge, um homem pobre de espírito, para que ele pudesse limpar o terreno e ali fazer uma horta. Esse terreno era perto de um lago. Aquele monge limpava com tanto vigor aquele terreno que a foice soltou-se do suporte dela e caiu no lago, num lugar onde o monge não conseguia recuperar. Ele foi triste então falar para Santo Amaro o que havia acontecido. E Amaro foi por caridade contar a São Bento o que havia acontecido. O mesmo então pegou o suporte e colocou no lago, e milagrosamente a foice voltou a ficar colada no suporte. Conta-nos um milagre que aconteceu na vida de Santo Amaro. Ele caminhou sobre as águas, por obediência. São Bento havia mandado Plácido para pegar água, porém ele teve uma visão que Plácido havia caído no lago e estava se afogando. E quando ele teve essa visão, ele enviou imediatamente Amaro para que pudesse salvar o seu primo Plácido. Amaro, por obediência, deixou todos os seus afazeres e correu para salvar o primo, e não percebeu que havia caminhado sobre as águas sem afundar. Ele pegou o seu primo pelos cabelos e levou até a terra firme, salvando a sua vida. Quando então ele percebeu, todos ficaram espantados pelo prodígio que acabara de fazer. E ele então atribuiu a obediência. Foi porque eu obedeci ao Santo Pai Bento, por isso eu andei sobre as águas. E para solucionar a questão, Plácido deu testemunho que enquanto estava se afogando nas águas, se sentiu envolvido pelo manto do Santo Pai Bento. Um bispo da França foi até a Itália falar com São Bento para que abrisse um mosteiro na França. Santo Amaro foi enviado para esta missão. No caminho ele passou por muitas aventuras e realizou muitos milagres. Chegando na França, cumpriu a missão de fundar um novo mosteiro, e esse mosteiro ficou tão famoso a ponto da cidade ser batizada com o nome do seu fundador, Santo Amaro. Aos 62 anos de idade, depois de viver uma vida santa, vivendo a regra de São Bento, Santo Amaro entrega santamente a sua alma a Deus. Depois de ser acometido por uma peste, ficou 5 meses enfermo e entregou a alma ao Senhor, entrando no céu. A princípio teria sido enterrado na capela de São Martinho, a mesma que costumava ir rezar. Depois os seus restos mortais foram transladados para o mosteiro de Monte Cassino, onde repousam até hoje santamente. Peçamos hoje a intercessão de Santo Amaro, para que ele nos mostre o valor da obediência e a alegria de obedecer, e o grande prodígio que é fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Certamente o prodígio de andar sobre as águas mostra que quando nós obedecemos a Deus e aos nossos superiores com alegria, milagres acontecem e grandes graças nós recebemos. Então peçamos a Santo Amaro que nos ajude. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que celebramos Santo Amaro, este santo que obedeceu,
que viveu a regra de São Bento. Dai-nos a graça, Senhor, de também termos o coração aberto à graça de Deus, como foi Santo Amaro, e estarmos atentos, Senhor, aos mistérios e também aos sinais que Deus nos dá para que possamos fazer a sua vontade. Assim como Santo Amaro obedeceu santamente à ordem de São Bento e por isso andou sobre as águas, dai-nos a graça, Senhor, de também nós, obedecendo aos nossos superiores e à Tua palavra, possamos, Senhor, fazer aquilo que é impossível aos olhos do mundo, acreditando que o Senhor está conosco e que tudo é possível àquele que crê e obedece à Tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Amaro, rogai por nós.